Bom, gente, pra quem não me conhece oficialmente, Gisela Mostra, que já veio, que já conhece, todas as terças a gente tá aqui, ou com constelação, né, do estilo bem Bert Hellinger, ou uma constelação multidimensional, ou nas palestras, cada mês a gente escolhe um. Agosto, dia dos pais, a gente fez os pais, né, que a gente já tem aí de baixo. Então, o que é a intenção aqui? A gente conversar, é tipo um bate-papo mesmo, assim, no sentido do que eu vou trazer alguns conceitos pra vocês, vocês fiquem livres também pra contribuir, pra falar alguma coisa. E o interessante é o seguinte, assim, ó, eu não sei exatamente a tua história, mas é tua, é individual. Não é igual a das nossas queridas amigas. E é diferente. Então, às vezes, assim, pra você a dor é uma. Pro teu irmão gêmeo ali, ó, é uma outra. A gente não fica julgando, né? Ai, imagina, isso nem é problema. Eu dou um exemplo pra gente entender o que não é problema. Então, por exemplo, imagina você chega lá, tem uma pessoa que era bilionária. Aí perdeu uma parte dos bens, virou milionário. E dela tá com problema. Ah, mas imagina, ela é milionária, o que ela tá se preocupando? Ela continua sendo rica, pra que se preocupar? Só não é mais bilionária, né? Mas a gente, se tá doendo nela, é dela. A gente tem que dar direito dela olhar pra aquilo que ela acha que está incomodando. Se é isso o tema dela, é isso. Esse tema fica bem visível pra gente falar, nossa, a gente tem que levar a sério todo e qualquer tema. Não só aquele que a gente acha que, não, é verdade, o teu realmente, né? E a gente vai entendendo esses triângulos dramáticos também de lugar de vítima, lugar de salvador, lugar do próprio agressor, né? Que a gente vai trabalhando pra nos liberar de tudo isso. Aqui, para iniciar, a gente traz uma frase do Bert Hellinger que diz exatamente assim, ó, os pais, né, dão aos filhos aquilo que eles são, ou aquilo que já está dentro deles. Então, se teu pai, por algum motivo, né, não recebeu o amor do paizinho dele, da mãezinha dele, talvez ele não consiga ser para você aquela pessoa mais afetiva e amorosa que talvez seja uma expectativa da criança. Mas, não quer dizer também que aquilo não seja uma forma de amor, através das linguagens do amor. Então, o que a gente vai esperar dos nossos pais? Que eles possam fazer para nós o que minimamente eles receberam. Mas é claro que a gente também, por exemplo, eu estou numa pegada de crescimento, entendi mais coisas, eu já vi que isso aqui não era legal. Pode ser que eu consiga com o meu filho ser um pouquinho diferente, trazer um pouco mais, mesmo que não tenha chegado até mim. Mas eu, por exemplo, meus pais nunca me ensinaram de finanças, mas agora eu aprendi e posso ensinar para o meu filho. Poxa, que legal, então vou levar para ele também. Coisas que eu aprendi, coisas que eu desenvolvi, né? Não precisa mais ficar presa também. Meu pai e minha mãe não me ensinaram, então eu também não posso passar isso. Não, a gente também se permite crescer, evoluir e acrescentar, né? Então, assim, a gente vai sempre olhar para os pais como indivíduos, tá? E, querendo ou não, gente, quando nós damos um passo para o pai, deixa eu focar bem, é um passo da nossa cura. Então não é sobre o comportamento do meu pai, não é sobre como eu espero que a partir de agora ele me traz, não é sobre, agora eu gostaria que ele pelo menos fizesse isso, que ele pelo menos me pedisse desculpa daquele dia lá, que não é sobre isso, é sempre sobre o nosso interno, né? Eu conheci o meu pai dentro de mim. Se ele tá aqui nesse plano, se ele já não tá mais, é indiferente, porque ele tá dentro de mim. 50% que eu tenho aqui dentro, né, é ele. Então, assim, ele reverbera, as células dele estão em mim, as heranças, as memórias, tudo chegou até mim. Então, é nesse pai dentro de mim que eu vou ancorar a força de prospectar que seja diferente. Então, quando eu chego na casa do meu pai, eu respeito a casa do meu pai. Se lá ele gosta do chá de erva doce, nós vamos tomar chá de erva doce. Ou eu posso falar assim, pai, sabe que eu tenho alergia? Então eu não vou tomar, mas não vou criticar. Pai, já falei que eu tenho alergia à erva doce. Eu não posso tomar. Se teu pai fez chá de erva doce e você que não pode tomar, você não vai tomar então. Simples assim, né? Simples. Mas como adulto. Não é pra chegar lá e falar assim, daí você chega em casa do marido e fala assim, de novo, fui lá na casa do pai, e sabe o que ele fez? Chá de erva doce, parece que faz pra me provocar. Eu não devia mais ir lá, não é assim? Então, só que aí, o que é essa atitude? Bem infantilizada. Quem é o adulto? O adulto vai falar assim, meu pai só sabe fazer chá de erva doce. Talvez seja uma memória infantil dele. Talvez seja a melhor planta que ele achou no jardim dele. Talvez seja a única coisa que ele sabe ler no mercado. Eu não sei, não vou ficar julgando. Eu vou aceitar. Ou eu só não vou tomar. Mas assim, entendendo que é aquilo que ele tinha pra fazer, pra me dar. Mas é que meu irmão ama a erva doce, então ele só faz com meu irmão. Tá bom, lida com isso. Pra ver que ele tem alguma questão importante de cura do teu irmão que não tem contigo. A tua bronca com ele. Teu pai não tem nenhum com vocês. E interessante quando a gente coloca às vezes aqui no campo sistêmico, porque às vezes as pessoas começam a perceber que o pai vem pra dar força. A gente mesmo estava aqui na terça-feira passada e você era as questões jurídicas da pessoa, né, Cris? Lembra? Aí, tipo, o pai dela estava aqui, o pai da pessoa que trouxe a questão, né? A pessoa nem olhava para as questões, estava ali, né? Aí depois ela começou a olhar tudo e o pai aqui, tipo, né? A Cris aqui do ladinho, que ela era as questões jurídicas. E ela falou assim, eu tenho que ficar do lado dele, porque estava vinculado a ele, e não a própria, né, dona da questão ali, olha só que interessante. Aí depois que ela começa a olhar, tal, não sei o quê, uma hora o pai fala assim, mas ela não devia estar se metendo com isso, tipo, é meu, deixa comigo. Eu quero que ela se livre disso daí. Então, às vezes a gente acha que o nosso pai é culpado por muitas coisas na nossa vida, só que quando a gente vai perceber, a verdade é que ele fala, cara, isso é teu meu, deixa que eu resolvo. A gente vai lá e se mete, fala, não, pai, deixa que eu te ajudo. Não, pai, você não dava conta, ó.
Então a gente faz muitos movimentos, nós fazemos movimentos. Então o que a gente faz agora? Movimento contrário, de devolver, tá? Então os nossos passos de cura em direção aos nossos pais. Então a minha expectativa não é que meu pai venha para mim e diga coisas mirabolantes, ou que ele se, de alguma forma, né, se reconcilie comigo, ou ele vai lá e peça perdão pro meu irmão, que eu acho que é justo, ou pedir perdão pra minha mãe, porque eu acho. Não é sobre isso, é como eu olho para todas as situações que aconteceram, independente de como foram as histórias. Eu olho para tudo isso agora. E eu vou dizer assim, sabe o quê? Foi do jeito que foi. E a partir de agora eu aceito. Por quê? Porque quando você tem a aceitação, vem pra dentro do teu coração e você fala, agora eu posso ir. Agora eu vou. Porque teu pai, independente das questões ou como tá, ele tá andando. Se é bom, se é ruim, se ele podia estar menor, se ele podia ter feito mais dinheiro, se ele... deixa com ele. A vida que é travada é a tua. Então quem tem que olhar com bons olhos pra tudo isso é você. Tá? Então não é expectativa de lá pra cá, mas é daqui pra lá. Os filhos vão em direção aos pais. Sempre. Ah, Gisela, mas eu não conheci meu pai. Sei lá, ele foi embora. Ou então, pior, né? Assim, minha mãe nem fala quem que é meu pai, nem sei. A relação de ir para o pai é dentro do coração. Você não precisa saber onde ele tá, se ele existe, se ele não existe, se ele ainda tá vivo, se ele não tá vivo. Porque eu já fiz constelação, né? Ele falou, mas eu quero saber se ainda tá vivo. Gente, isso não nos cabe. Né? Isso é muito maior do que nós todos. Isso daí deixamos com Deus, né? Eu cheguei e já entendi, mas é isso mesmo. E às vezes a gente fica nessa coisa. Ele não me amou do jeito que eu queria. Isso, que eu queria. Expectativa, né? Olha como é difícil lidar com isso. Porque daí, então tá. Qual que é o teu ideal? O ideal é que ele traga um pirulito. Daí ele traz, daí. Não, mas eu queria embalado. Daí ele traz, e daí? Nunca chega no limite. Por quê? Porque você não sabe nem o que é que você quer. Porque o que você quer tá dentro, não tá fora, nem na figura do pai. Então assim, foi tão interessante, gente, esse final de semana, eu também teatro, né? E a gente tava em casa dos pais. E era uma querida, tudo certinho. Aí tava passando um filme lá, assim que... Avatar 3. Tem todos os filmes, gente, tem um pai que não olha pro filho, o filho fica tentando chamar atenção pra todo mundo. E aí esse filho quer ser guerreiro igual o pai, né? E o pai na última luta diz assim, você fica aqui, ele fala assim, filho, eu não sei, ele fala, vamos junto com você. Ele fala, não, você vai ficar, você precisa cuidar assim, você sabe. Daí tem aquela frustração. Que eu quero fazer, eu quero ir junto, eu quero tá bom. Aí no final, quando o Olivia meio que se recupera, ele fala assim, filho, eu tenho orgulho de você. Você fez isso e isso. Daí ele se abre e se expande, né? E daí eu falei na hora pros dois, né? Eu falei pro meu marido aqui pra mim, eu falei, como é importante o pai falar que se orgulha do filho. Ele já fala aí. Porque, gente, se a gente tem a oportunidade de curar as relações, cure as relações. Se teu filho precisa ouvir que você tem orgulho dele, diga. Porque às vezes o pai vai, né? E daí os outros, vem me por favor, assim, gente, desculpa, chega, viu? Vamos lá. Aí às vezes o pai vem, se quiser, o pai acaba não estando mais aqui, e o filho fica nessa expectativa de ouvir, né, uma coisa dessas. Então se vocês têm a oportunidade de falar isso pro filho de vocês, falem. Por que não? Fala, eu me orgulho de você. Sabe, tipo assim, meu orgulho de você, por que não? Eu acho mais importante também, como terapeuta também, né? Fazer com que os meus pacientes também olhem a vida dos pais deles, Claro, com certeza. dos avós deles, né? Como que eles foram criados, né? Sim. Como é que eu posso dar uma coisa que eu não recebi? Exato. E aí, olha que interessante, ó. Na geração dos nossos pais, aqui talvez não, mas os nossos avós e dos bisavós, eles viviam na guerra. Sim. Como era lá, entende? Então a gente tem que olhar pra tudo isso mesmo. Tem que respeitar essa história. Hoje, por exemplo, oi querida, tudo bem? Desculpa, Jase. E a gente vai olhando e entendendo que eles fizeram o melhor possível que a gente tinha. E essa é a verdade. Olha aí, ó, gente, a gente quer o trânsito. Gente, é horário de pico, né? Mas hoje, especialmente, não sei se é muito frio, Tá todo mundo chuva também, né? Não, e daí com frio o pessoal fica tudo carro. Isso. Daí, lotou. Eu demorei 50 minutos pra chegar. Jesus. Não, e a gente tava aqui um pouquinho, né? Vocês estão surgindo. Né? Então tá, o que é mais interessante a partir de agora é assim, desvincular, tá? O que é o desvincular que eu digo assim? A gente a partir de agora entende que a gente pode o quê? Desvincular. Eu olho, pai. Cláudio. Do pai, vai. Vai, Dan. Do seu pai. É João. Entendeu? Fui. Renan. José. Tadinho. Então, o que é interessante, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem. O pai de vocês é uma figura. O nomezinho CPF que vocês acabaram de me dar é outra figura. Não é a mesma pessoa, tá? Como assim, Gisela? Não. Aqui, ele tem um pai, uma mãe, uma história, uma dor, um trauma. Alguém que talvez, assim, namorou com 15 anos e ele perdeu. A gente não sabe. Então, a gente tem que deixar ali com ele, né? Só quando vocês olham para a figura do pai, gente, se vocês conseguirem individualizar isso aqui, ó, trazer
né, olho meu pai e olho o indivíduo do meu pai, eu consigo focar e entender que o pai é o perfeito para mim. Se não fosse esse aqui, eu não estava aqui. E isso aqui é ser grato pela vida. Se você não tem gratidão pela vida, que chegou do teu pai e da tua mãe, independente da dor que você tem, como é que você vai avançar? Ele é o espermatozoide que venceu, né? Ele falou assim, deixa comigo. Agora, se você, por exemplo, assim, nem todo pai foi excepcional no sentido de, poxa, de repente ele fez alguma coisa que não foi legal. De repente ele, sei lá, roubou um banco, eu não sei, pode ter feito uma coisa até difícil. Mas eu vou deixar o CPF aqui. Porque o que é interessante? A gente conseguir olhar para esse cara aqui e fazer a vida fluir de novo. Esse cara talvez seja difícil de conviver. E talvez eu não precise mesmo, gente. Então eu tenho que sair daqui e mandar uma mensagem pro meu pai. Vocês estão vivendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mandar mensagem pra ele. Mas assim, eu tenho que mandar mensagem pra ele, tem que ir no aniversário. Amanhã é aniversário dele, tem que ir lá. Vai do teu coração. Você vai fazer aquilo que for vontade interna. Se você faz tudo que você faz por obrigação, você sabe que já não é legal. Não é porque pai e mãe vai fazer diferente, né? Mas assim, a partir do momento que eu olho pra figura do pai e consigo desvincular daquilo tudo que não foi tão bacana, porque assim, ó, quem casou com a minha mãe, ou quem namorou com a minha mãe, foi esse cara. Aí ele virou meu pai. Antes de virar meu pai, ele era aqui já. Vocês entendem isso? Tá ficando claro, né? Então assim, a gente precisa poder trazer uma figura pra cá e uma figura pra cá. Tem mais lá se precisar. Porque assim fica mais fácil depois de vocês conseguirem olhar para tudo isso e deixar mais claro na vida de vocês como vai ser daqui pra frente. De repente meu pai não tratou minha mãe bem. Opa, não é meu pai, né? É o Clair, né? Não é? Entendeu? Eu deixo com ele. Porque assim, ó, é na relação deles que existia conflito, não era comigo. Opa, chegou em mim. E às vezes na constelação a gente vai ver que nem estava com você, na verdade. Você só estava projetando o adulto. Sim ou não? Então assim, vocês vão se identificando com algumas coisas aí, né, nessas questões. Qual que é a ideia agora? A gente silenciar um pouquinho e entender onde é que está toda a nossa ancestralidade masculina para a gente começar a aceitar mais a vida mesmo, tá? Quanto mais eu aceito eles, mais longe eu vou. Porque assim, eu sempre faço esse exercício, né, para vocês entenderem, mas por exemplo, eu vou com o meu feminino, eu vou com o meu masculino, eu vou com o feminino, eu vou com o masculino, eu vou muito mais longe na constância. Se eu for de uma perna só eu chego? Chego. Mas, muito mais cansado, muito mais difícil. Aí que tá, entendeu? Então assim, não é muito melhor ir? Uma constância, uma cadência, com equilíbrio? É isso. Tá? Então assim, é mãe e pai juntos. E eu aqui dando a coordenada, eu agora dou o parâmetro. E aí vamos, vocês, não sei se alguém assistiu o Odisseia no cinema agora? Então, tá, não vou dar spoilerzinho, até porque não tem como dar spoiler, porque é uma história, né, da mitologia, só, mas enfim. O que acontece ali? A gente vê a figura do Ulisses super forte, né, que é o que volta pra casa e tal, tem a esposa Penélope, que também vai fazer um resumo sistêmico só dessa dinâmica deles aí, mas tem um filho, né, o Telêmaco. Então o que é o Telêmaco na história? O filho, que não conheceu direito o pai, porque o pai, ele, quando ele tinha, sei lá, 3 anos já foi pra guerra, porque ele passou 20 anos, né, nesse processo de guerra e volta pra casa. Então quando ele tá pra regressar, né, quando você passa ali no filme, o filho já entendeu que existe a chance dele voltar, dele não voltar, a mãe tá cheia de pretendente lá fora, ele tem que fazer uma coisa. Então o Telêmaco, né, é bom esses exemplos ali. O Telêmaco é aquele que, independente da história do pai, ou se o pai ia voltar ou não ia voltar, se o pai estava, ele tinha o pai no coração e foi pra vida. Ele pegou, a mãe dele falou, não, filho, não vai, é perigoso, na hora que você sair do palácio, eles vão te matar. Mas mesmo ele falou, sabe o quê? Mas eu vou. Se eu ficar aqui é bem pior. É bem pior porque aqui eu vou ficar preso. Se acontecer alguma coisa lá comigo, é porque era meu destino. Você entendeu a pegada da cabeça dele? E ele foi, e ele acabou que, né, ele conseguiu retornar, e depois ele ainda conseguiu se reconectar com o pai, conseguiu estar com ele nos últimos dias ali, e depois o pai e a mãe partem numa viagem e ele fica como o rei. Ele assume. Então quer dizer, e se ele nunca tivesse feito um movimento de ir pra vida? Talvez o pai falasse assim, não tem como deixar isso aqui, a gente vai ter que ficar, porque esse aqui não dá conta. Mas o pai era guerreiro? Desculpa. Né? Porque mas aí ele quis absorver essa parte. Que ele podia ter ficado, não, meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos de idade, nunca falou comigo, nunca me mandou um Ele assumiu a SMS. parte guerreira do pai. Exato, entendeu? Então assim, e a força do pai chega em você. Gente, não é uma, 2 ou 3 vezes que a gente coloca o masculino aqui no campo, né? E vocês veem que o negócio faz uma reviravolta. Às vezes assim, colocou o pai, colocou o avô, meu Deus, parece que cria força do além. Eu sempre falo brincando, eu adoro quando o masculino entra, porque surge força de onde nem existia. Isso é masculino, é ter força, ir tomar lugar mesmo, sabe? Fazer o movimento, tá? Então qual que é a ideia agora? A gente pode silenciar um pouquinho, fazer uma meditação mesmo, né? De honra e ancestral, tá bom? Se vocês quiserem fechar os olhos, assim, não precisa vai ser bom pra ti também, tá? Você pode fechar os olhos um pouquinho, vamos nos acalmando um pouco mais, deixando entrar essas informações.
Tudo é um processo de digestão, de assimilação, de recontar. Então, a todos os nossos ancestrais masculinos, hoje e sempre, eu vejo cada um de vocês. E eu sinto vocês aqui comigo. Vai sentindo atrás de você a energia deles. Vai se permitindo se reconectar. Deixa a emoção vir. O que tiver que aflorar, que aflora. Deixa a movimentação ancestral masculina estar perto de vocês. A partir de agora, que cada um de vocês possa soltar toda a recordação dolorosa, todos os atos, pensamentos, sentimentos, tudo que estava presente na linhagem masculina de vocês. A todos vocês eu sinto muito, onde a obrigação estava acima do amor. Eu sinto muito, onde a indiferença era aceita como algo lógico pelas tarefas masculinas. Eu sinto muito, onde o amor não pôde ser demonstrado, compartilhado, para não parecer fraqueza. Eu sinto muito, quando o descanso quase não existia, pois o ritmo de trabalho era muito além do nascer do sol e do pôr do sol. Eu sinto muito pelas memórias ancestrais da nossa linhagem masculina familiar. Eu sinto muito por todas as guerras que vocês passaram, todos os períodos difíceis que enfrentaram. Eu sinto muito pela escassez que tiveram que viver, pelas decisões difíceis que tiveram que tomar. Eu sinto muito, porque tantas e tantas vezes vocês não puderam demonstrar um sentimento. Tantas vezes que vocês não puderam dizer eu te amo, eu quero ficar, eu escolho você. Eu sinto muito, hoje e sempre, um respeito absoluto à essência do nosso masculino, essa fonte de vida, de amor ilimitado. Eu agora, com as águas cósmicas, curo cada ferida, cada dor, cada trauma, cada desconexão, restabelecendo a compaixão, o amor, a paz da linhagem masculina divina. Eu curo agora todo o ressentimento, tudo que foi separado. Todos os machucados vão cicatrizando agora. Renasce dentro de mim agora o perfeito equilíbrio entre o masculino e o feminino, de forma complementar. Não há guerra entre nós. Temos o espaço para os dois. Respira fundo, se conecta ao teu pai agora. Veja no teu coração se tem alguma coisa que você quer falar para mim. Você. Reconheça de forma leve, tranquila. Sem cobrança, sem julgamento. De uma forma bem amorosa, que elas conseguiram, se aproxima do pai. Se posiciona diante do pai como pequena. Deixa o pai ser grande. Esse é o tamanho dele. Observe o corpo, a facilidade, a dificuldade de fazer isso. De entender o problema dele.
Quem conseguir se aproxima mais. Com o pequeno. Por baixo. Se for muito difícil, tá tudo bem. Tem um tempo certo e perfeito para tudo. Se algum de vocês não conhece o avô paterno, aproveita e se apresenta. Se apresenta um bisavô paterno. Vão passando em toda a fila. Olha quantos são esses símbolos. São tantos que vieram antes. Aquelas que conseguirem, aqueles que conseguirem. Aos poucos, se despeçam, agradeçam pela vida. E aí vocês vão voltando calmamente para aqui, para ali. Tempo de cada um. Me chegou tudo ali. Quando ela vai contar com o pai, eles vão conversar. Tudo bem? Foi bem? Certo? Desafiador, gente? Se alguém quiser compartilhar, sempre à vontade. E aí, gente? A atenção é agora assim. Pai. Não nasceu pai, né? Nasceu filho, inclusive. Aí ele foi se desenvolvendo, crescendo, conheceu uma moça, teve vocês. E aí que ele descobriu paternar. Talvez ele não tenha descoberto. Paternar é diferente de ser pai. Sim. Eu posso ser muitas coisas, mas talvez sem maternar, sem paternar. Então, não é porque eu virei pai, lá na certidão, na cena de alguém, que eu sei paternar. Não veio o manual junto, né? Não que do maternar venha, tá? Só pra deixar bem claro, né? Mas realmente, ele é um indivíduo. Ele se viu naquela situação. Às vezes ele não teve como ficar, porque ele já tinha dores, problemas, questões, desejos, ele não sabia quais. Então, quando ele chega nesse lugar, ele fala, o que eu faço com isso? E aí, se você, por um segundo, entra, né, nessa auto-percepção de que talvez para ele também tem muitos desafios, você possa entender um pouco melhor e se acolher. Não é para acolher ele, né? Para se acolher realmente. Não é tão simples assim, não é só preocupar. E aí ele descobriu que não era tão fácil paternar, que era muito difícil, que ele tinha muita dor, muito trauma, e vou falar. Muitos, a grande maioria dos pais vai embora das casas porque ele não quer que os filhos passem pelas mesmas coisas que ele passou. Tem as mesmas dificuldades, os mesmos medos, ou tem que enfrentar o vício, a bebida, a falta de amor, a falta de... Ele quer falar eu te amo e não consegue, às vezes ele vai embora também por isso. Só que, claro, a criança não tem nem ideia disso. A criança se responsabiliza pelo pai dele. E aí que começam os grandes conflitos, né? Porque não tem como você ser responsável por uma coisa tão grande, a decisão de um adulto. E às vezes a gente fica preso nesse loop. E a ideia é, como que eu posso liberar isso? Porque não é minha responsabilidade. Isso aí é lá com meu pai e com a minha mãe, tá? E a gente já falou, mas só para reforçar, cada um de vocês tem um pai, certo? Nome diferente de todo mundo. Mas o irmão de vocês também tem um pai. Não é o mesmo pai, é o mesmo CPF, mas não é a mesma versão. Por quê? Nasceu em ano diferente, o pai já tinha outra condição sociofísica e econômica, já tinha outro tipo de relacionamento, já estava emocionalmente mais estável, estava com um problema econômico sério, tudo mudou. Mesmo se for irmão gêmeo, tá, gente? Cada um já vem com uma bagagem. Então, você nasceu ali 2 minutinhos de diferença, mas tudo que um percebeu aqui na gravidez e o outro é diferente. Um veio com uma história, o outro veio com outra, com outras celebridades. Então, cada um tem um pai. Às vezes a gente não fala pros irmãos, você lembra aquele dia que o pai, o teu irmão fala, guridão, nem existe isso. Não tem? Por quê? Porque a minha leitura daquele dia lá, pode ser que o irmão entenda totalmente diferente. Ele fala, não, mas eu não sei nem por que você se preocupa com isso. Isso, né? Então, o que a gente vai entendendo aqui? Que o pai, ele também tem muita questão. E a gente vai liberando ele para aprender, para exercitar, para ser a melhor versão que ele conseguiu ser.
dentro da minha expectativa, não atingiu, mas ele foi o melhor que eu consegui ser. E que provavelmente, gente, olha, mas assim, ó, muito fortemente, provavelmente, foi muito melhor que o pai dele, já. Tudo que ele apanhou lá do pai foi, ele bateu, mas foi metade. E tudo que o paizinho dele apanhou lá do bisa dele foi já metade que ele bateu. Vocês entendem isso? Já foi o melhor que ele podia fazer. Só que o melhor, às vezes, não é aquilo que a gente, dentro da nossa expectativa, entendeu como. Então a gente se reposiciona agora e começa a falar assim, peraí, agora eu libero mão de todas as minhas expectativas infantis para eu começar a me recoordenar aqui, né? Reestruturar minha ligação com meu pai. E pai, né? Paternal, pai, é um conjunto de atividades. Então, assim, talvez ele seja bom em mandar você pro colégio. Nossa, meu pai só mandava pro colégio. Talvez seja o exercício que ele tem que fazer. Certo? O pai é duro, gente. O pai é limite, o pai é regra, o pai é disciplina. Ah, não, mas meu pai era muito rígido. Será que ele era tão rígido assim? Não era a minha expectativa que ele desse uma soltadinha. Às vezes toda a rigidez que teu pai teve lá te deixou aqui, pronto pra trabalhar aí. Ou tá fácil trabalhar lá fora, gente? Ah, né? Tá bem fácil na escola, né? Tá bem fácil. Vai ser professor lá de criança, né? Entendeu? Então, assim, a gente aprendeu muitas coisas dos nossos pais, com eles presentes ou não presentes, disponíveis ou não disponíveis, mas coisas vieram. Nem que seja pelo campo morfogenético, né? Do guerreiro, lembra que você acabou de falar? Então, assim, nós trazemos as essências dos nossos pais. E a gente vai ser um pouco deles, sim. Então, é sobre isso. Quanto vocês se permitem estar respeitando essa força natural do próprio pai, né? E aí, a gente vai entendendo que o pai tem funções, né? O pai é aquele que leva o filho pro mundo. Ele acredita mesmo que o filho vai dar conta. O pai passarinho é aquele que fica olhando até todo mundo sair do ninho. Não saiu? O que o pai passarinho faz? E se não der certo? É isso. Entende? Mas por quê? Porque isso é uma função. Se o filho não sair de casa, ele não toma vida. Se ele não toma vida, ele não vai... Eu vou explicar. Ele não vai casar e ter filhos, ele não vai ser um adulto completo e saudável. Talvez ele case, talvez ele tenha filhos, mas vai ser disfuncional, gente. São famílias disfuncionais por causa disso. A gente tem que ir lá na essência. Senão meu filho também vai ficar disfuncional, depois o meu neto vai ficar disfuncional, porque eu preciso puxar essa cordinha e ir lá, recolher o que tá, onde começou tudo isso. E eu sou a primeira pessoa que tem que fazer isso. Eu ponho a mão pra parar de cair o tal do dominó. Eu falo assim, parou aqui, parou, chega. Eu ponho. Daqui pra cá não passa mais. Aí eu vou resgatando. Eu começo nessa jornada aí. E pai, então, é autorrealização. Você não se sente autorrealizada hoje no sucesso na empresa, sucesso no emprego? Pai? Por quê? Porque pai é aquele negócio que fala assim, cara, eu sou foda, eu sei fazer. Ah, eu fiz $1 bilhão, eu fiz R$1.000, não é sobre isso, é você sentir bem com aquilo que você faz. A tua força de produção é pai. Gente, tem muita gente que é super feliz e realizado fazendo brigadeiro vendendo na esquina. Não é sobre, eu sou CEO de uma empresa, não sei o quê. Não é só isso. A gente pode ser feliz e fazer muita coisa dentro do nosso nicho. Tudo certo. Essas coisas tipo, eu não sou o Brad Pitt, não faço a fama dele. Não, tá, isso é uma outra coisa. Não é só isso, né? Tá bom, o Brad Pitt foi um exemplo bom, né? Então, pai é coragem, pai é força. É a gente entender o nosso papel no mundo, né? Eu posso ir lá fora. Que, inclusive, eu posso me expor, posso falar pro público. Pai? Você foi lá, fez a apresentação e não conseguiu apresentar? Opa! Que falta de força foi essa? O que aconteceu que eu não consegui ir lá e falar, não, tô aqui, tô falando. E se não gostar também, tá bom, mas eu tô falando, sabe? É isso, pai, é isso, força, né? A gente fazer mais dinheiro, a gente fazer patrimônio, manter o dinheiro mesmo. Querendo ou não, o primeiro amor permitido pela nossa mãe. Então, se a mãe não permite amar o pai, a gente tem muita dificuldade nos relacionamentos depois. Porque eu nunca aprendi a amar o outro além daquela figura da minha mãe. E quanta mãe, às vezes, afasta os pais, né? Pelas dores próprias do feminino. Né? Ela não tem birra com o teu pai. Ela tem questão interna do feminino dela com o pai. E aí ela não consegue curar dentro da relação. Ela vai se curando. Aguentar, harmonizar e trabalhar. E no meio de tudo isso a gente vai respirar, comer, dormir, fazer dinheiro. Tem muita coisa mesmo. Tá? Não é tão simples, né? Então assim, planejar, organizar, agir, confiança, se sentir completo, saber dizer não. Tem gente que invade o espaço de vocês, às vezes? Ou então, assim, sabe quando você tá no trabalho e parece que você não consegue falar, não, nunca. É sempre mais, não, deixa eu falar. É aquilo. É a mesma coisa, tá? O pai é que ele fala assim, não, você não vai. E você fala, mas você não vai. Entendeu? Não, você não vai entrar mais no meu espaço. Não, você não vai mais invadir meu mundo. Não, eu não posso fazer isso pra você. E a gente vai falando sim, ficando assim, ó, sobrecarregado, não dá mais conta de nada.
Ela tá lá, achando que tá abafando. Bom, a gente diz que isso seria uma reação oposta ou negando tudo que o pai fez. Também, sim. Porque assim, a gente vai muito olhar pro caminho da dor, né? Às vezes eu pego e falo assim, meu pai nunca falou eu te amo. Daí você fala assim, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas você fala em todo o resto. Não, mas eu tô fazendo diferente. Então assim, o vínculo do amor, ele tem esses dois vieses, né? Eu vou fazer 100% diferente porque eu não concordo com meu pai. Opa, você não concorda com quem? Então 50%. Né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Se eu tô fazendo alguma coisa por causa de alguém, seja uma coisa, na teoria, expectativa boa ou não boa, ela vai estar alguma coisa perturbada no meu campo. É uma coisa que eu preciso ver. E, gente, todo sintoma é pra você. Não é pro teu pai, não é pra tua mãe, não é pro teu marido, não é pro teu... É pra você. Tá faltando dinheiro na tua casa? É pra você o sintoma. Tá com dor na mãe? É pra você o sintoma. Tá com doença? É você o sintoma. Tá com não sei o quê? É pra você. Ah, mas eu vejo que lá não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, mas é pra você. Mas não adianta inventar. Né? O negócio chegou pra você, tá? Então, assim, qual que é a função do pai? É te apresentar tudo isso e você fala assim, sabe o quê? Daqui eu sigo. O que a gente vê na constelação? Ó, na terça-feira também aconteceu isso, na passada. A gente viu uma pessoa que não conseguia dar conta do tema, e daí tinha todo o cenário feminino dela aqui, né, trazendo as soluções, e aí a gente colocou o pai e o avô. Quando entrou o pai e o avô, ela saiu de lá com força pra vir pra cá. Agora eu vou olhar. Só isso. Então, o pai não precisava falar assim, Gabi, por favor, vamos lá arrumar tua saúde, vai. Não. Cara, ele se posicionou dentro de você, você já tá olhando a saúde. Entendeu? Então é isso, dentro, né? Tá? E por vezes, né, gente, quem tem umas histórias de pai, às vezes a gente projeta no pai um herói, né? Principalmente as meninas, no caso aqui, às vezes, assim, se sentir mais definido no pai, né? Tem um pouco disso, assim. E a gente fala, nossa, meu pai é meu herói, ele fez. Porque meu pai fazia. Nossa, meu pai lá, não sei o quê. Você já viu meu pai. E fica muito nessa projeção. E quando você vai casar? Confia. Essa projeção. Aí você fala assim, mas sabe o quê? A gente sempre fala com o pai, viu? A gente, você fala assim, não, mas meu pai não deixava minha mãe pagar essa conta, não. Não, mas o meu pai, não, meu pai. Que projeção infantil é essa? Que expectativa é essa? E o marido assim, ó. O que tá acontecendo que eu não entendi, né? Na verdade é o inverso, você casa com quem você tem mais problemas. Se você tiver problemas com a mãe, daí você vai casar com uma pessoa parecida com a sua mãe. Então a gente fica buscando isso, por quê? Porque a cura vem para Você precisa curar. Então por isso que você vai se conectar com alguém. Vai reverberar. Exatamente, o inconsciente vai se encontrar com aquela pessoa. Vai atrair exatamente para ó, olha pra isso. Então, um pouco disso, tá? Vocês irem entendendo aí nas expectativas de vocês, né? Onde é que tá o pai de vocês. E aí, o perigo dessa história é a romantização, né? Deixar todo mundo, mas meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Eu tenho uma pessoa que vem com uma certa recorrência, que o pai dela é o herói dela mesmo, gente. Ela tem quase 40 agora. Você acha que tem espaço ali pro marido dela concorrer com o super-herói? Gente, quem sou eu contra o Superman? Mas, gente, não mais, olha. Não é? Entendeu? É muito difícil. E aí o marido vai ficando assim, ó, tum, 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 tum. E se o pai ainda tá vivo, talvez, ainda, e fica naquela posição, também que gosta, né? E fica, não, filha, deixa que eu faço, deixa você aqui, e a filha fica lá, não, tá bom, faltou dinheiro, pai. Não, não. E isso pode ser com a mãe também, tá? Mas, fica aqui, fica aqui. O marido vai falando assim, ó, então eu não preciso estar aqui. Aí ele vai, com muito silêncio, harmonia no coração, ele vai saindo, enfim. E você fala assim, meu marido não dá conta, não sei o quê. Você deu alguma oportunidade dele falar lá no lugar dele? Ele tava disponível? Então, ó, começou os rolos aí, gente, nem chegou na metade. Vocês entendem? Então tem muita coisa mesmo que a gente tem que começar a olhar para os nossos pais, para a gente entender onde que a gente pode começar a dar, né, soluções para os conflitos internos. E aqui é muito interessante para, às vezes, vocês se auto-avaliarem, porque assim, ó, quando a gente nasce, a gente está na história das nossas mães, né, por questões óbvias, né, de nutrição, de segurança, né, do sobreviver, é que se dependesse diretamente do pai, né, meu bem? Vocês são bons, sim, mas bem na verdade, nem ser mais difícil para criança. Mas depois de um tempo, a criança começa a se separar, né? Fala assim, peraí, tem o outro, eu posso amar meu pai. Então ela vai se permitindo, né, fazer esse exercício, vai se permitindo experimentar o masculino, ela vai se permitindo fazer esse movimento. E a mãe tem que ir validando, tá, gente? Tem que ir permitindo. Porque senão quando a primeira vez, assim, tipo, a criança dá uma saidinha mais pro lado do pai, a mãe vai lá e não, isso aqui da mãe, fica aqui. Isso tudo no emocional, tá, gente? Não tô falando nem no... Tem que permitir, tem que falar, não, vai. Aí o pai inventa lá vou sair de bicicleta com as duas crianças, 2 piados, tem, sei lá, 6 e 4 anos, a mãe só fala assim, e vão sair 3, vai voltar metade só. Ela já sabe, né? Só que, e se ela não deixa? Tem que confiar, porque você escolheu aquele homem de qualquer forma. Ele é o pai. Ele tem que fazer o cuidado como você faz, o mesmo justo. E se der tudo errado, é o pai que ele tem também. Então,
Melhor deixar dar errado pro pai. Aliás, uma dica. Deu BO na escola, deixa ele resolver. Olha, você disse que vai ser eu. Sabe por quê? Porque assim, ó, Exatamente esse dia. sabe por quê? Assim, imagina que deu um BO. Quais são os BOs? Normalmente, brigou. Fala aí, Jana, o que é o BO lá? Brigou, bateu no colega, Não desrespeitou o professor. Tá vendo que é tudo pai aqui? Não é? Não é que a mãe tem culpa, tá? Concordamos. Mas não, vamos lá. Só que assim, ó, olha a diferença. Esse aqui é boa. Vamos lá na diretora. Ela chamou a gente, né? Chamou a mãe. Daí vai lá a mãe e a outra mãe. Ai, porque o meu filho, você tem que entender que tá passando um momento difícil, que meu marido, que meu pai, que meu... Aí outra mãe fica assim, ó, porque as duas têm que proteger, você vai passar pano. E vão ficar... E é capaz, das duas brigarem entre si. E o que o pai vai fazer? Fala pra mim, vai chegar lá e falar assim, Pode o que deixar aconteceu? passar pano. E o outro, capaz dos dois ficarem amigos, as crianças se unirem e as mulheres nunca mais falar. Vai ter que resolver. Porque o pai é muito mais espertinho. A gente leva muito pro emocional, fica, e tem que fazer Sabe porque que o pai fala assim, eles perseguem o meu filho. Exato, é. Não é a primeira, eu já tinha vindo aqui, eu já tinha falado que isso ia acontecer. Quantas vezes Já quem falei vai pra lá? não deixar o livro junto com o Gabriel. Bem menos, né? Claro, por exemplo, pais separados, talvez eu tenha um paizinho, ok, né? Daí também, daí só tem comigo o pai, vai o pai. Mas, em geral, a gente sabe, 80%, 90% vai a mulher. E às vezes não é nem por. Ela meio que vai. Parece que era o job dela já. Às vezes não é, gente. Dá uma chance pra ele. Dá uma oportunidade pra ele resolver, só pra ver o que acontece. E se ele não resolver bem? É isso. Porque a criança ela pronta também e ela vai choramingar na mãe. Na mãe. Porque ela sabe que o pai vai. Já vai dar uma. Exatamente. Vocês não é, eu não sei como vocês eram assim na casa, né? Não sei ver. Eu vou contar pro teu pai. Eles falam, meu Deus, mãe, não, por favor. Porque você já sabia que o negócio aí, o caldo aí dá uma entornadinha. Entende? Então é um pouco disso, é disciplina, é mais rigidez. E às vezes assim, o fato, por exemplo, cara, se você vê teu pai entrando no corredor da escola, você já falou, ferrou, mas num nível assim, ó, máximo. Entende? Então o pai é um pouco dessa personalidade. E a gente pode abrir mais espaço pra eles. Só que a gente não abre e daí reclama que eles não fazem as coisas. Mas eu achei elegância. Eu me imaginava no passado assim, então, só lá eu me vendo na minha versão menor de mim, aprontando o que eu aprontava. Você acha graça? Merda, bora. Mas bom, entendeu? E tipo, você sai de uma mais leve até. Porque o pai não fica confundindo as coisas, não fica achando que foi de propósito, porque meu filho não usou a cor igual, não sei o quê, já é. O pai fala, nem sabia que tinha cor diferente, sabe? O pai é mais prático nessa parte, então deixa ele resolver as coisas. Só depois a gente vê, depois você me fala. E aí, o filho veio pra questão da mãe aqui, então tá ali até os 7 anos, porque é realmente garantir a sobrevivência. E depois ele tá indo, vai permitindo, vai soltando, vai liberando. Hoje também, atualmente, você vai se liberando agora, tá? Porque não tem como eu voltar lá, né? Falar assim, pai, me libera, mãe, me libera. Agora é eu comigo, né? E aí eu tô ali no 7, não é quando a gente começa a dar 1 bilhão de perguntas que a gente fica até insuportável. 7 anos de idade, você passa pergunta, meu Deus do céu, cala essa criança. Você começa a perguntar, você começa a desbravar o mundo, você vai lá fora, você faz amigos, você vai querer dormir na casa do amiguinho, você quer conhecer a mãe e o pai do amiguinho, você quer descobrir as coisas. Por quê? Porque esfera do mundo, fora do meu mundinho. Aqui era eu, minha mãe, meu pai no máximo, meus irmãos e tal, mas é assim, né? E lá tem um monte de gente, lá tem bactérias, vermes, sabe? E a mãe fala assim, não pode. Meu pai fala, vai, come terra. Eu não sei um pouco dessa coisa. Então é pra ter esse equilíbrio mesmo. Por isso que a gente tem os dois, é pra ter o equilíbrio mesmo. Tá? Pra gente exercitar a ter as duas opções, né? Então assim, deixar um pouco as coisas pro pai. E aí, dos 7 aos 14, né, aos 13, ele vai muito aproveitar pra descobrir. Depois ele vai entrar numa outra fase, né? Ele já se vê mais individual, ele já começa a experimentar o luto da criança, já começa a ir mais pra adolescência, já começa a transformar até a parte hormonal, então ele começa a ver as coisas diferentes, ele quer fazer um pouco mais, ele começa mais birra, né? Não quero ser igual você, não quero ser igual você, quero ser igual o Brad Pitt. E Gisela, quando o pai, ele abusa desse filho, como que você entra para separar esse pai do indivíduo? Então, normalmente, a gente só consegue fazer isso quando a pessoa já é, né, em nível adulto, que ela consegue, na maturidade dela, deixar a dor e olhar para aquilo outro. Ela vai acolher para tomar força, mas ela não precisa concordar com nada. Ela não precisa achar bonito, ela não precisa concordar, ela não precisa achar, né, que foi, é assim mesmo. Ela não precisa. Ela pode realmente, tipo, é como você nunca vai deixar de ter passado por aquilo, você não esquece aquilo, e pode ser que depois provavelmente ainda dê gatilhos, né, porque os gatilhos acontecem, a gente nunca sabe exatamente onde é que engatilha uma dor, né, nesse ele vai engatilhar no uso de droga, ele vai engatilhar em produção sexual, ele vai engatilhar em... Eu digo assim, às vezes ele até acha que tá indo bem, mas de repente, sabe, ele tá lá com a esposa dele, sei lá, deu um gatilho porque o filho dele alguma coisa. Às vezes, assim, engatilha é dor que você volta pra lá. Então não é muito fácil. Essa aí é uma parte difícil. Mas quando a gente coloca no campo isso também, a gente acaba olhando como eu tô em um bom lugar e eu permito que isso agora realmente, assim, ó, tome uma outra forma. Eu não preciso
concordar, né? Mas eu não preciso também mais ficar preso naquela dor. Então é como se eu entrasse no ciclo quântico do negócio e falasse, ó, isso aqui existiu, mas isso aqui não me projeta mais. Isso aqui não reverbera mais em mim. Eu vou deixar lá. E eu não preciso conviver com essas Porque pessoas. toda essa consciência do pai que a pessoa tem, que fez uma coisa dessa, ela cai por terra, né? Proteção, regra, sim. tudo. Por isso né? que Toda a cultura que a gente tem do pai, né? Quando a gente vai tratar uma pessoa que passou por isso, é desafiador? é desafiador, porque não tem, É difícil. né? E aí que tá. É em mim que eu vou achar tudo isso. Eu não acho mais em mim. A força. Tá vendo que tá tudo aqui? O limite, eu que vou reimpor. É como se ele tivesse que implantar a semente do pai nele. Isso. E aqui que vai fortalecer. Porque Aqui vai a imagem do pai e eu não é preciso mais. Porque eu já deixei lá no CPF tudo isso. E eu ajustei aqui, porque esse perfil aqui, ó, é o meu. Sou eu, na verdade. Porque assim, a gente também tá partindo do princípio que somos todos separados, né? E não somos. Somos uma única coisa. Só existe uma coisa no universo. Uma onda. Que é o ser divino criador. E tudo isso, nós somos dessa mesma onda. E nós somos a mesma partícula e a mesma onda. Não existe separação. Partindo desse pressuposto, eu sou aquilo lá. Aquilo lá tem isso aí. Isso que já é papo pro outro. Então, assim, não existem. Você fez isso, você fez aquilo. Tudo é parte de uma coisa só. Tá, então vamos fazer uma dinâmicazinha, gente, que eu sei que vocês gostam. Vamos fazer assim, vamos dividir. Né? Pai, quem que é o pai? Pai é o cara que chega na relação do mesmo tamanho que a mãe, tá? Então o marido e a esposa têm o mesmo tamanho. Ah, mas meu marido é muito mais rico que eu sou a menor, eu quero que ele me cuide. Opa, tá disfunção do teu paizinho, da tua mãezinha. Você tem que olhar pra isso, né? Ah, minha expectativa é que a minha mulher cuide de mim, porque não sei o que, minha mãe fazia. Opa, disfunção. Tá? Dois adultos maduros chegam na relação de casal. Não é ninguém maior que o outro, é igualzinho, igualzinho. Ah, mas ele é o único que trabalha lá em casa, eu cuido dos filhos, tá bom? Esse é o acordo de vocês, acordando? Ah, só eu que trabalho, meu marido fica em casa, tá bom? Esse é o acordo de vocês, não tô? Se é isso que funciona pra vocês, tá tudo certo, não tem mais isso. Dois adultos se relacionam, conversam, fazem pactos, acordos e se entendem. Se um tá preso na criança, é óbvio que vai dar problema, né? Ah, eu não concordo mais que ele trabalha fora, meu marido tem as coisas, ele encontra. Tá bom, você avisou ele? Em que momento você chegar nos dois adultos conversar? Não foi só uma, eu quero assim, né? Então é isso. Então dois adultos, então o marido e a mulher e a esposa chegam no mesmo tamanho, certo? Quando os filhos vêm, eles são o menor. Mesmo que teu filho tenha 40 anos e você lá com seus 80, ele continua sendo menor perante a hierarquia. Mas é óbvio que ele é adulto, então você tem que respeitar ele como adulto também. Talvez ele já esteja casado com um filho, com um neto, quem sabe? Respeita. Não se mede, você não é mãe dos seus netos, você não é avô dos seus netos, né? Tem que ter essa separação. Mas assim, o que tem que entender? Pai e mãe chegam com o mesmo tamanho. Ah, mas a minha mãe que dá as ordens lá em casa, meu pai que dá ordem, minha mãe só baixa a cabeça. Isso é da relação deles. Não pode estar disfuncional, vamos deixar com eles.
eu aqui sou a filha, eu não preciso entrar no lugar do meu pai, nem da minha mãe, pra salvar nem os dois, nem pra salvar o relacionamento deles. Muita criança vem e fica com esse dilema. Fala assim, não, mas se eu ficar bonzinho, quietinho aqui, meu pai e minha mãe não se separam. E muitos casais ficam casados por causa dos filhos, vivem em função do filho, você tira o filho, né? Parece que acaba o casamento mesmo, assim. Aí quando o filho fica adulto, que ele vai pra vida, aí a gente não permite, né? Porque se ele for pra vida, é isso que acontece. Eu vou ter que olhar pro meu marido e falar, meu Deus, quem é esse senhor aqui do meu lado? E aí assusta um pouco. Então às vezes a gente fica segurando os filhos pro nosso próprio benefício, que a gente não quer encarar o que tem que ser encarado. Então já fica, hashtag fica a dica aí, qualquer coisa, se alguém sentir isso no campo, né? Já sabe. Tá? Então assim, na relação do equilíbrio familiar, o pai e a mãe têm o mesmo tamanho para a criança. Só que o pai tem a função X e a mãe Y. E é isso. A mãe vai fazer tal tarefa, o pai vai fazer tal tarefa. No dia lá do combinado é daquele jeito. E a criança tem que estar amparada pelos dois, sentindo-se amparada. Isso estou dizendo um funcionamento ideal, saudável. A gente está criando adultos saudáveis, né? Adulto disfuncional todo mundo. Só dá uma voltinha na rua e vai encontrando uma porçãozinha. Tá? Assim, estou pensando naquela dinâmica onde a gente vai trazer mesmo essa força de ser saudável, seguro, né? E poder ter as relações equilibradas. E por vezes, gente, talvez você se identifique com alguma coisa, a nossa mãe, não permite a gente amar o nosso pai por causa dos dores dela, né? A gente falou um pouco disso. Então, se vocês sentem no coração de vocês que teve um pouco disso também, já tá na hora de abrir mão também, né? Peraí, vocês estão da minha mãe, não é da minha mãe. Deixa com ela. Ela estava machucada por causa desse masculino. Ela sentiu falta, ela não conseguia mais caminhar bem plenamente na vida dela por causa da dor. E quantos dos filhos, homens, tomam o lugar de estar casado com a mãe? Principalmente o mais velho. Quantas das filhas mulheres, principalmente as mais velhas? Ou o mais novo, gente, sabe? Não é uma regra. Mas alguém vai lá e fala, não, peraí, eu fico. Tá faltando um relacionamento que eu entro. E depois ele não consegue se casar, né? Lembrando que quando eu falo não consegue se casar, ele vai casando, vai ter filho, mas ele nunca vai estar lá. Eles acabam, né? Discutindo, brigando, não vai ser nada saudável. Então, assim, para as moças que são mães, permitam que o filho de vocês amem o pai, mesmo que ele seja, sei lá, o drogado, preso, não sei aonde. Gente, é o que é. Ele pode amar. Ele não precisa conviver, ele não precisa estar junto, ele não precisa nem seguir, né? E quanto mais a gente nega tudo isso, mais ele vai querer ficando parecido com o pai, pro pai ver. O pai ver, né? Que eu digo, não é o ver físico, mas é o saber, é o ver a criança. Então a gente tem que começar a respeitar as coisas como elas são, né? Porque por algum motivo, esse homem com essa mulher, nas dores de cada um deles, se uniram para trazer essa criança. Isso já era o equilíbrio cósmico divino. Né? A gente não tem que mais criticar e querer entender essa dinâmica. A gente tem que pegar essa dinâmica e fazer o melhor possível a partir dela. Tá? E o que mais aqui? Vamos ver. A gente vai ter também o feminino, né? As mulheres respeitando o masculino. O que quer dizer isso? Ó, se o pai resolveu dar uma bronca daquelas, não se mete na hora, deixa. Depois você chama o teu marido em off e fala assim, não dá pra ser assim. Tem que ser assado. Faz a nova regra, volta pro relacionamento. Não faça no peito dos filhos. Ou, se os seus pais faziam essas coisas, tua mãe tirava a autoridade do teu pai, seu pai tirava a autoridade da tua mãe, então ela também é apaziguando agora, né? Aqui é só pra gente dar uma recapitulada e dar uma reordenada, assim, né, daquilo que aconteceu. Porque se o filho percebe que os pais se respeitam, mesmo que eles não concordem, pra ele já é o 100%. Ele não precisa falar assim, vocês têm que dois concordar. Mas se vocês se respeitam, tá ótimo. Porque, assim, os dois adultos vão sair daquele lugar ali, vão lá, falam assim, ó, nós não podemos deixar ela ir na festa. Eu não concordo. Ah, mas eu gostaria que ela fosse, mas eu não concordo. Não vai, ótimo, não vai. Tá, não era bem o que eu queria, mas tá bom. Mas, mãe, você falou que eu podia. Eu não sei exatamente qual é a dinâmica, mas é algo nesse sentido, entende? O que vocês acordarem, se respeitem. Não adianta chegar lá falando isso. É bonitinho, isso aqui é coisa de amigo, não é coisa de pai, mãe se alinharam, mãe, sabe? Então assim, o alinhamento dos pais é importante. E talvez faltou isso nos pais de vocês também, tá? Mas não quer dizer que você precisa fazer isso com os filhos, nem tampouco dentro do teu relacionamento. E aí já tá na hora de falar assim, sabe o que, pai e mãe? Sinto muito se vocês não conseguiram se respeitarem. Eu sinto muito se faltou essa dinâmica entre vocês, se de repente também não chegou até vocês o como. Mas a partir de agora também, eu vou me desapegar e desligar disso aqui, porque não tem mais por que ficar tão vinculado, presa nesse movimento. Porque daí a gente começa a respeitar mais a nós mesmas e os nossos parceiros. E quando eu respeito mais meu parceiro, ele também me respeita mais. É o campo de atração. A gente vai aumentando o campo, né? A gente vai emitindo essa onda. E a gente vai se curando. E aí a gente entende lá, né? A gente até falou disso, assim, os desafios da paternidade. De repente o pai não conseguiu ficar, eram muitas as dores, eram muitas as questões. Não recebeu o amor do pai e da mãe. Quantos de vocês talvez vieram da Europa? E lá na Alemanha não se falava eu te amo, não se abraçava, não pegava na mão, não sei o quê.
acabamos de falar o exemplo da guerra, né? Aprendeu que quanto menos eu amar, quanto menos eu demonstrar, até melhor, porque eu garanto mais a segurança da minha filha e da minha família. Então a gente vai aprendendo muita coisa. E agora ela fala assim, sabe o quê? Já não estão mais em guerra, já são tempos mais fáceis, vamos liberar, vamos deixar, né? Ser como, assim, pode ser mais fluido, vamos ficando mais leve. E nós estamos mais leves já, todos nós aqui. Além do trabalho de cura, nós já viemos uma geração que já teve mais essa vantagem. E os nossos filhos mais ainda. E esses pequenininhos, então, gente, eles já estão vindo super abençoados. Hoje mesmo eu recebi um pai, que eu, assim, eu já faço tratamento com ele assim, há mais de ano. E eu vi quando eles decidiram engravidar, e agora ele veio e falou assim, Gisela, às vezes lá em casa a gente discute um pouco, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, e eu não quero que ele carregue nada disso. Então, quando ele já emitiu, gente, quando ele emitiu esse pensamento, eu não quero que você carregue nada disso, ele já resolveu. Então, quando ele chegou aqui hoje, ele queria se apaziguar no coração para saber que estava tudo certo. Mas não deu outro, a gente botou a criança no campo. Não mais, por quê? A criança tomou lá à frente, foi lá pra frente, e deixou tudo no passado. Ele ficou, tipo, ele com a esposa aqui, os pais aqui, resolvendo as tretas no passado, aqui, ó. E o bebê bem tranquilo lá. Porque eu falei pra ele, cara, sabe por quê? Porque na hora que você intencionou isso, você já resolveu. É campo de intenção, gente. Você tem uma intenção, você vai resolver. Agora, se você tem intenção de segurar, vai ficar. Se a tua intenção é não se dobrar para não parecer fraca, você não vai se dobrar. Até que você entende, não precisa mais resistir. E aí, então, as grandes chaves, né? E aí, gente, a gente vai entendendo que quando existe a ausência do masculino, a gente fica um pouco, assim, perdido em algumas coisas. A gente fica um pouco sem entender o nosso lugar, sem entender o nosso propósito. Nossa, sabe uma coisa que acontece muito quem tem ausência masculino? Pula de trabalho em trabalho. Um dia tá um, outro dia tá no outro, um dia tá o outro. Entendeu? Por quê? Porque você fica tentando, de alguma forma, chamar atenção. Para as mulheres, às vezes, sabe o que acontece? Conflito com o chefe. O homem também, tá? Mas assim, porque tem uma autoridade lá. Tem um caso especial que eu lembro, que é o seguinte, ela veio por causa do trabalho, que ela queria ser promovida, ela tinha todas as diretrizes, habilidades, tudo isso, mas não conseguia ser promovida. E aí ela veio por causa disso, daí a gente percebeu que, né, nunca é isso. Ela projetava o pai aqui e nos colegas dos irmãos. Aí não tem como. Mas a expectativa é essa, porque quando você não sai sadio da sua esfera familiar, você vai levar ela pra onde você for. Ou vai morar na Austrália? Vai levar junto. Vai trabalhar lá na Coca-Cola dos Estados Unidos? Vai levar junto. Você não deixa, as dinâmicas familiares vão com vocês, onde vocês forem. Ao menos que vocês abram mão e falam assim, eu não quero mais levar esse negócio não, então deixa, mas pode deixar aqui já, Curitiba, olha, na rua, sabe, não precisa ir. Me mudei pra Austrália, porque eu não aguento mais a minha mãe, que não acha justo, que não se respeita. Pode ir. E aí? Igual. Só que vai ser mais caro, porque ela não está igual em dobro, entendeu? É isso. Aí, claro, nos primeiros dias você chega lá de mochilão, fala, agora eu vou arrasar, não tô nem aí, tô sem minha mãe, sem meu pai, sem os problemas deles. Aí, vai dar 1 mês, 2 meses, sei lá, acabou o namorão, né? Acabou a novidade, aí você vai abrir a mochila, né? E aí, o que você acha que tá lá? Presente. Pai, mãe, Bel, por que você não resolveu? É sobre resolver, gente. É, né? Pra destravar, pra caminhar, é resolvendo. E como é que resolve? Olhando pras coisas. É automático? Claro que não. Quanto tempo você trabalha com o já? Pois é, não teve Tudo resolvido já. Não teve resistência aqui? Já quer participar do campo, já quer participar. Então é um pouco disso, tá, gente? Porque a gente vai olhando e vai depurando. Como foi pra ti? Bem mais leve. Por quê? Porque já tem trabalho. E você, além de tudo, todos os dias você trabalha em você mesmo. Entendeu? É exercício, ir pra academia, não é? Todo dia eu vou pra academia. Todo dia pra academia emocional, mental, espiritual. Eu vou fazer os movimentos. E aí, quando eu tenho a oportunidade de voltar para casa do meu pai por algum motivo que a vida me apresentou, eu vou lá e falo, meu Deus, tem mais tudo isso aqui de inovação que eu não tinha olhado. Bora olhar. Eu não tirei peça por peça. Por quê? Porque eu quero caminhar. Entendeu? Tudo que acontece na nossa vida é convite pra gente olhar, porque vai ficar melhor. Sempre vai ser pra melhorar. Mas às vezes pra melhorar dá um conflito ali. Depois você fala, opa, melhorou. Porque a gente tem que saber lidar com conflito. O conflito vai acontecer todos os dias, né, gente? É assim mesmo. E aí, o filho não vai pro mundo, não consegue pôr limites, não consegue se expressar, não consegue fazer uma apresentação, não consegue acreditar em si mesmo. De repente quer ser promovido, mas para ser promovido tem que ter tais habilidades e talvez, sei lá, falar em público e não avança, aí ele vai ficando, aí ele se autodeprecia, daí ele não quer mais fazer, daí ele faz menos dinheiro, daí ele fica infeliz, daí ele sai do relacionamento, daí os filhos... Olha, tá vendo, né?
Porque nós somos seres criadores, então toda hora a gente está criando alguma coisa, todos os segundos a gente está criando. Ou você está criando matéria, ou antimatéria, você escolheu. Aqui vocês estão há 1 hora criando matéria. O que vocês vão fazer com isso depois? Botar no potinho lá? Ou não, eu vou fazer alguma coisa, vou prestar mais atenção. Vou me dobrar. Vou me permitir. Meu pai não está esquecendo a minha mãe. Porque isso não é assim. Vai ser tudo bem, meu pai ser feliz. Porque a felicidade do meu pai reverbera em mim. Só que eu que não quero ser feliz. Aí que tá. Então assim, como eu não sou feliz, eu não quero que ninguém seja. Paula, né? Sim. Não é? É, isso aí, garoto. Ainda bem que você vê, vai dizer Bom, aqui a gente já falou um pouquinho sobre vocês. E tem um outro lugar, né? Na ausência do masculino. Gisela, é só na ausência do masculino que dá vício? Claro que não, né, gente? Nunca vamos maximizar nada é 100%. Mas vamos dizer que aqui a chance é bem grande, é um 80-20, né? Então, assim, muitos dos vícios, seja droga, a própria bebida, qualquer coisa que seja exacerbada do vício. Eu vou pra academia 24 horas por dia. É um vício, gente. Só porque é da categoria saudável, quer dizer que é bom. Comer é vício. O cara que é obeso, ele é viciado em comer. Mas a comida vende no mercado, e não é ilegal, daí pode. Né? Lembra da desculpinha. Né? Entendeu? Cada um coloca a desculpa que quer, né? No pacotinho, no bolacha. Então é isso. Mas vícios, essas coisas todas, que a gente faz exacerbadamente, eu estou falando de um 80-20 aí, uma dor de pai. Pode ter origem do materno? Claro que sim. De repente é a falta de pai da sua mãe também, né? Mas normalmente a gente vincula muito a uma ausência da força do masculino. De novo, não é 100%, é só pra gente entender um parâmetro geral. Mas quando a gente dá uma mergulhada nos vícios, assim, muitos, assim, a maioria a gente acaba encontrando, né? Uma questão mais... É que nem a pessoa quando bebe, né? Ela fala assim, mas o meu pai bebia também, né? O pai, ele bebe a falta, né? E ele bebe a falta que o pai não faz porque Exato, ele tá bebendo. e o buraco vai ficando cada vez maior, né? Ninguém tá tapando o buraco. Porque a gente, eu trago a quem, né? Eu trago quem que eu quero penalizar, Eu quero preencher. quem que eu quero preencher. E a comida não é diferente. Tá, na comida também existe a possibilidade de ter um gêmeo evanescente, né? A gente às vezes come por 2, no vício do trabalho também, gente. Workaholic, bonito, porque é do trabalho. Aí quando tá lá com 40 anos infartando, já também não é legal. Então tudo que é em excesso é uma falta que tem, né? Então a gente vai olhar Trabalho, estudo, tudo que é muito, né? Exatamente. Então assim, tudo que eu coloco, que eu tento colocar dentro de mim, né? Que me ocupa alguma coisa, seja no espaço físico, mental, o alimentar, ou né, do trabalho, qualquer coisa que eu tento preencher de forma, né, exacerbada, é porque eu preciso. Famílias, né? O cara que tem várias famílias. Isso também, bom, precisamos, né? O vício no jogo. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Mas o vício do jogo é muito antigo, não é de agora. Mas é que agora tá na mão, né? O problema do pai é muito antigo. Mas é que agora ficou pior, né? Agora é mais fácil. Antes o cara tinha que meio que dar um migué na mulher, sair de casa, ir no lugar. Agora é muito mais prático. Na época eu vi as pessoas muito no jogo do bicho, né? Aqui no Ritmo não sei se é tão comum. Não era tanto, mas eu morava muito comum. Porque era 10 pessoas jogando o jogo do bicho, era um todo dia, as mesmas pessoas. E sabe o que é um pouco disso também, né? O crer naquilo que vem muito fácil, porque é como se eu não tivesse força de fazer. A pessoa que acredita em si, que tem força de fazer, não joga. Não joga. Por quê? Então, ela vai fazer dano. O que vem fácil, não é que vai fácil, não precisa ser só ditado popular, mas o que não foi de conquista, não é teu. O que é teu vai chegar. Seja por herança, seja porque sem querer chegou, não, você nem sabia que tinha uma tia-avó lá na França, chegou tudo pra você, tá bom? Se é teu, vem, vai chegar, gente. Agora, se não é teu, vai sair. Se teus avós, teus bisavós adquiriram terras também de formas ilegais, pode ter certeza que ou você ou teus filhos vai sumir tudo. Porque volta pra quem é de origem. E, inclusive, muita terra aqui é de origem indígena, vai voltar. Porque a gente foi tomando posse, esse é meu. Essas terras aí é tudo depois. É de quem? Aquelas terras de São José dos Pinhais, essas terras de Campo Largo, é tudo você. E, gente, quando a gente vai constelar terreno, né, a gente coloca os devas da natureza. Que eles têm que dar permissão de ter alguma coisa assim, senão não vai funcionar. Se eles não quiserem, não tem prédio. Gisela, é assim? A gente só não sabe porque ninguém conta no jornal. Mas é isso mesmo. Às vezes, a obra não sei o que embargou lá. Tá bom. Mas até hoje, né? Tem muitas obras que eu vejo por aí que tem assim, nossa, essa obra tão bonita. Parou bem aqui. Campo de compensação. Bora lá fazer a segunda parte?
Vocês podem fazer as mesmas duplas se quiserem, mas inverte. Vamos? Tá bom, gente. Vamos fechar os olhos um minutinho agora, pra gente agradecendo ao campo. Cada um de vocês, nosso muito obrigado por as participações, né, as representações. Agora sim, vocês vão localizando o pezinho de vocês, na cabeça de vocês, na mente. Agora já destravar uma outra versão, um pouco mais perto, aquilo que foi possível. O primeiro passo para alguns. Uma reconexão para outros. Talvez mais uma camada também para vocês. Um susto para alguns também. Mas ainda assim, o pai de vocês é a história de vocês. E se esses pais fossem perfeitos, a gente também estava aqui, né? Vivendo as nossas dinâmicas. Então, na hora de aceitar e honrar as coisas como são, compreender, internalizar, deixar o coração falar. Às vezes o racional atrapalha. Porque a gente tem também a permissão de sentir, de amar, de nos conectar com a nossa origem, com a nossa melhor versão. Então agradeço aos pais de vocês pela vida, pela oportunidade, por tudo que chegou até vocês.